dia, a gente está aqui mesmo em cima, que é o Rio Cocó, e aqui eu estou sobre a ponte do Rio Cocó, na Avenida Engenheiro Santana Júnior, né? Avenida Engenheiro Santana Júnior, essa aqui que passa em frente ao Guatemi está aqui atrás. E essa aqui era o limite da fazenda Água Fria, que era uma grande fazenda, mais de 1.100 hectares, que existia aqui em Fortaleza, de propriedade do senhor Washington Soares. Ele comprou em 1925 e a gente teve a oportunidade com os amigos Jonathan e Augusto de conhecer o senhor Wellington Soares, que é um dos filhos vivos ainda do senhor Washington Soares. Tem mais de 80 anos e tal, e a gente foi conhecer a casa original da fazenda, que ainda existe. E é interessante porque aqui, ó, não havia essa ponte, né, em 1924 e tal. Depois é que os salineiros dessa região se juntaram para construir uma ponte de madeira. O rio, ele não tinha o calado que ele tem hoje, ele era mais raso do que hoje, ele foi dragado depois. Então a travessia para ir para a Aldeota, que é para cá, ó, era muito complicada. Então as pessoas às vezes tinham que passar de cavalo, quando tinha cheia, tinha que ir lá por Messejana, porque não tinha como passar. Então hoje vai ser um episódio bem especial sobre a fazenda Água Fria e o seu Washington Soares. Vamos lá! Bom dia! Ó, nós estamos aqui com o Jonathan, com o Augusto e com o seu Wellington Soares. Para quem não sabe, o seu Wellington Soares é filho do seu Washington Soares. Passa a Avenida Washington Soares. E aqui a gente está muito próximo da avenida. Aqui é a casa original ainda da fazenda, que chamava Fazenda Água Fria, que era a fazenda de propriedade do seu Washington Soares, que antigamente chamava Fazenda São Paulo, e que foi comprada pelo seu Washington Soares, o pai do seu Wellington, em 1925, do seu Amâncio Filomeno Gomes, irmão do seu Pedro Filomeno Gomes. Não é isso, seu Wellington? Exatamente. E aí a gente vai ver a casa grande da fazenda na época, né? É. Casa é de 1880, essa casa aqui, que era a casa grande. Quando o pai do seu Wellington comprou, o seu Washington Soares comprou, em 1925, essa casa já existia. Essa casa é centenária. Como é que chegava aqui na fazenda? Normalmente a cavalo. Tá. Atravessava o rio, quando no verão o rio era baixo, dava para passar. Mas no inverno era quase impossível. E a fazenda ela ia do Rio Cocó até as Seis Bocas, né? Ela ia exatamente do leito do Rio Cocó, perto do Guatemi, até Lagoa Redonda. Seis Bocas atualmente, e para Sapiranga, extremava com o bairro Lagoa Redonda. Entrando na casa aqui, ó. Essa mesa aqui ainda é a mesa original. Essa mesa aqui ainda é a mesa original da casa, que eles tomavam café e tal. Aqui era o quarto que o senhor dormia? Era menino. O senhor morou aqui até que idade? Até 12, 13 anos, mas nós tínhamos casa na cidade também, lá. Então aqui era tão afastado que não era nem considerado cidade, né? Não, aqui era interior, fazenda. Distante, claro que aqui tem que atravessar o Rio Cocó. E atravessava nada, né? Não tinha ponte? Não, era cavalo. Cavalo. A água estava mais baixa, Tá. o acesso era melhor. Se não, a gente iria lá por Cajazeira. Eita, fazia uma volta grande, né? Cajazeira via pelas Seis Bocas atualmente. Seis Bocas para cá, direto. Nessa via que hoje deu
acesso, né, deu o nome de Avenida Washington Soares. Aí quantos filhos teve o seu Washington Soares? Teve 6 filhos, Tá. E quantos ainda estão vivos hoje? só eu e mais 2 irmãs. O mais impressionante é que a gente está tão perto da Washington Soares, fica para cá, ó, a avenida. A gente está a menos de 100 metros da Washington Soares e não imagina que ainda tem essa casa aqui centenária, próxima a uma das avenidas, uma das vias mais movimentadas aqui de Fortaleza, né? Tinha um cercado onde ficavam as vacas leiteiras. Pela manhã tirava o leite, todo mundo ia tomar leite mugido, né? Colhia o leite. E distante lá, onde fica ali no Armatel, era uma manga onde o gado solteiro ficava pastando. Aqui era uma mini fazenda. Aí tinha um rio, né, que você estava falando aí que... Aí tinha o riacho em seguida, Riacho. o Rio Cocó, lá na frente, pra gente vir para cá, no verão dava para passar. Mas quando no inverno que enchia muito o rio, ficava de barreira a barreira, como se diz, nós tínhamos que ir lá pelo Cajazeiras, rodeando praticamente pela cidade de Funcionário, 6 bocas, e vir para cá. E o gado se alimentava aqui, bebia água aqui, ué, no riacho? Aí tinha o catavento, caixa d'água, catavento, tinha um tanque, já bebia água ali. Além disso também tinha um... E falou quantos filhos que o seu Washington teve? Ele teve 6 filhos com a minha mãe e mais um filho extra. E você é o mais novo? Não, o mais novo morreu. Beguinho? Eu sou o segundo. O segundo. Hoje, quantos permanecem vivos, velho? Só 2 irmãs dele. A dona Aí doutora o Iná, Marcos, 94 agora. 94? A Nessa 88 e eu. 65. É, mais ou menos. Sobre o seu sogro, o seu Eliseu Batista. Mas ele foi o pioneiro aqui, praticamente, um dos pioneiros da época do algodão, do óleo comestível. Ele, em Orosa, plantou uma fábrica de margarina e óleo comestível da marca Salutar. E também exportava muito algodão em pluma. Mas antes disso ele era alfaiate, né? Ele no Rio de Janeiro, quando jovem, foi alfaiate e foi trocador de bonde, muito jovem no Rio. Quando voltou para Orosi, o sogro morava lá na cidade, emprestou ele 6 contos de réis. Ele comprou uma pequena prensa de algodão. Inicialmente, ele desenvolveu no Parque Fabril de 40 mil metros quadrados, fabricando tudo, né? Tudo produto derivado do algodão, desde o óleo comestível a margarina. Exportava muito algodão para a Alemanha, Holanda, na época. Um Áurea visionário. do algodão, né? Um visionário, né? Era. Esse era o seu Eliseu sogro. Batista, Era o seu sogro. era. De Orosi. Gente muito boa. E um episódio interessante que o seu Wellington Soares conta é durante a seca de 1932, a grande seca que houve aqui no Ceará e que inclusive houve aqueles campos de concentração. Já fiz um episódio sobre isso, aliás, vários episódios sobre isso. O seu Washington Soares acolheu muito desses retirantes na sua fazenda, na Fazenda Água Fria, e ele conseguiu salvar muitas dessas pessoas naquela época, em 1932. Como foi a história da seca de 1932, seu Wellington? Na seca, realmente, o pessoal imigrava do interior, fugindo, né? E vinha realmente para o litoral, para a capital. Meu pai acolhia muito essa gente, né? Quando chegava aqui, as famílias retirantes, realmente botavam no local da fazenda
E ali desenvolvia, plantava, vivia da plantação, da agricultura, da roça, do milho, feijão, etc. E fazia um sítio, pegando o sítio, tanto que a propriedade ficou com cerca de 130 moradores. E cada morador tinha praticamente um sítio ao redor da sua casa. Também eles faziam uma casa de taipa, melhorado. Então o pessoal salvou muita gente assim. Ajudou muito retirante no interior, necessitados. Tá, e seu pai morreu em que ano? Dia 24 de agosto de 47. E ele tinha quantos anos? 58 anos de Morreu idade. novo, né? Muito novo. Na época era velho porque a turma morreu com 40 anos, né? Hoje morre com 100. E a fazenda aqui tinha quantos hectares? Era 1.120 hectares. É, uma fazenda grande. Tinha 7 nomes diferentes. Era Cocó, Água Fria, Sítio Velho, Dendê, uma parte do Dendê, Sítio Velho, Coité de Baixo, Coité de Cima. E seu pai comprou ainda solteiro, né? Ele era solteiro, ele tinha 38 anos quando comprou a propriedade. Ele veio de algum... Ele casou-se com 38 anos, ele veio do Rio. Ele é da Serra Grande, de Biapina, mas estabeleceu-se em São Rafael, no Rio Grande do Norte, e lá ele praticamente enriqueceu, né? Com comércio. E quando comprou aqui a propriedade, veio para cá, comprou o Amâncio Filomeno Gomes, que era irmão do Pedro Filomeno Gomes, da Carecanga. E nessa região aqui não tinha muita coisa naquela época, né? Não tinha nada, tinha mato e lagoa. É realmente muito deserto. A Unifor aí era uma mata de pau-ferro, uma mata imensa. Aqui no fórum era coqueiral. Então era realmente no interior. Ele foi um desbravador realmente, né? Foi na época, realmente. Depois veio a perimetral, né? Mas antes nós doamos a avenida, lá da Oliveira Paiva, nas Seis Bocas, até o Guatemi. Doamos 20 metros de largura por quase 5 quilômetros de extensão. Na época o prefeito era o Cordeiro Neto, Coronel Cordeiro Neto. Em seguida, na década de 90, o Tasso Gereissati, governador, alargou a avenida. Quando nós doamos a avenida, em seguida, a Câmara Municipal botou o nome do meu pai, em homenagem, né? Valorizou-se muito, então. A partir daí vem imprensa oficial, escreveu a Unifor. O terreno da Unifor? Hoje é uma cidade Qual praticamente. foi a origem do terreno da Unifor? A Unifor era uma mata de pau-ferro imensa, que tinha até jacu, tu ia caçar lá, tá vendo? E lá que nós dividimos a propriedade em 7 pedaços, né? 7 herdeiros. E ali foi uma parte de uma irmã e de um irmão meu. Ele contribuiu com esse desenvolvimento, né? Ele entendeu. Nós temos 2 salinas, né? Tem uma salina produziu muito sal. Exportava muito sal para o norte. A salina é nossa, hoje é abandonada, né? Porque hoje é a de preservação ambiental. Tem a salina do Dendê, a salina da Cacheada. A Cacheada todo distrito tinha outro nomezinho no fim da propriedade. Tem um braço do Rio Cocó, não tem outra salina. Eram 2 salinas dele. E também as lagoas, né? A lagoa a de preservação ambiental. Essa piranga é toda nossa hoje. Uma lagoa grande. É no fim da propriedade. Depois da Oliveira Paiva, no final. Está perto da Lagoa Redonda. Era originalmente uma salina. A salina. É a área de preservação ambiental. Eu acho que hoje eu não construía, não. Ela era base de rio. Porque tinha um leito. Era o seguinte, como não tinha acesso ao do rio, o meu pai e outros salineiros, Otávio Costa, não sei mais quem, construíram uma ponte de madeira. Rapaz, Foi a primeira ponte sobre o Rio Cocó. Primeira ponte. Aqui debaixo dessa ponte, essas pontes são novas, né? A primeira ponte foi aquela ali, ó, foi construída pelo governador Adalto Bezerra, e essa aqui já foi construída pelo Tasso quando fez o alargamento da Washington Soares, da Avenida Washington Soares. E debaixo daquela ponte ainda tem os resquícios da ponte de madeira que havia aqui, a ponte original que foi feita por esses salineiros. E eles retificaram também o rio, que o rio era cheio de curva, eles deixaram o rio mais reto, não foi? Um pouco mais reto. Mas então... O leito do Rio Cocó, se vocês notarem, essa região para cá, ó, que vai para o mar, é para cá. Ele é mais retificado também. Ele foi retificado artificialmente por esses salineiros. O Rio Cocó ele tem esse nome justamente porque ele fazia muitas curvas aqui nessa região de mangue, né? Então ele foi retificado para melhorar a produção de sal e tal. Também por esses salineiros daqui da região
da fazenda Água Fria. Construía ponte de madeira. Quando os carros passavam carregados, caminhão, se balançava a ponte, né? Chega, gemia. Agora, quando veio a perimetral, foi derrubada e feita essa de concreto, exatamente no local da outra, de lado do Iguatemi. Casa do seu Wellington. Muito obrigado, viu, seu Wellington, por essa volta na história aí do seu Washington Soares, seu pai. Ok, eu que agradeço realmente a vocês. Muito obrigado pela visita. E é isso aí, mestre Wellington. Foi um prazer. O Wellington aqui é amigo por décadas, né, mestre Wellington? E sempre foi um prazer aí desfrutar do conhecimento, das informações que ele tem sobre a nossa história. Muito obrigado, viu? E no final dessa interessante visita, o seu Wellington Soares ainda nos presenteou com esse livro da sua irmã, Ilná Soares, que é médica e escritora, que conta um pouco da história do senhor Washington Soares, um dos grandes desbravadores dessa região da cidade. Eu costumo dizer que, assim como a família Filomeno Gomes está para Jacarecanga, assim como a família Gentil está para a região do Benfica, o senhor Washington Soares e a família Soares está para essa região aqui de Fortaleza, essa região da Washington Soares. Essa matéria de hoje, esse episódio de hoje no canal, foi a sugestão de um dos espectadores do canal. Então, se vocês tiverem sugestões, se eu tentar conseguir viabilizar, a gente vai mostrar esses vídeos todos. Essa aqui é a casa do seu Washington Soares, aqui na antiga fazenda Água Fria,